Hi guys, I'm Carla and I'm here again to try to help you with some English sounds today. Então, hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre sons no inglês, especificamente sobre sons representados pelo TH no inglês, tá? Então, na escrita a gente vai ter essa representação, né, com essas duas letras. Na pronúncia, duas formas possíveis. A diferença é a mesma que a gente faz para sons em português, como f ou v, em faca e vaca, ou também para diferenciar os sons de s e z, z, tá? Então, a diferença entre as duas possibilidades que a gente vai ter no inglês de pronúncia desse som são o vozeamento. Para a gente saber se um som é vozeado ou desvozeado, é mais simples a gente encostar, né, na nossa garganta, sentindo as nossas cordas vocais. No som desvozeado elas não vão vibrar, no som vozeado elas vão vibrar. Então, se a gente fizer s em português, né, ou em inglês, que também tem esse mesmo som, como sacola, as cordas não vão vibrar. Se a gente fizer o som de z, a gente vai sentir a vibração nessa região. No inglês, a gente vai ter, então, duas possibilidades. O th, no inglês, que é esse TH, ele é definido como um som interdental. Interdental porque o nosso articulador ativo, que é a língua, ele vai se posicionar entre os dentes, tá? No meio dos dentes. Então, se vocês olharem pela lateral, ó, eu vou fazer algo como... Então, eu vou colocar a língua um pouquinho para fora. The tip of your tongue, então só a pontinha da língua, esse movimento é bem sutil e eu não posso exercer muita pressão, porque eu vou precisar passar o ar sobre a língua, tá? Entre a língua e os dentes superiores. Se vocês prestarem atenção no S do português, por exemplo, o movimento é semelhante, mas a ponta da língua ela vai ficar atrás do dente, tocando os alvéolos. Ó. Na interdental, a gente então vai colocar a língua um pouquinho mais para frente. Esse é o ponto de articulação, tá? Então, vozeando ou não. Vocês vão ver aqui em cima dois símbolos, então. O primeiro símbolo que representa esse som desvozeado, que é um círculo com um cortezinho no meio, que é então o... E o segundo símbolo, que é como um 6 virado e um cortezinho, representa o som vozeado, que é o E parece brincadeira, mas realmente, falantes de inglês colocam essa língua para fora para produzir esse som, tá? Então, é necessário a gente fazer a diferença porque eles vão distinguir palavras e depois, mais no final do vídeo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu trouxe algumas transcrições fonéticas, então, só para vocês verem que é assim que vocês encontram nos dicionários, tá? Vai aparecer a palavra, vai dizer lá se é substantivo, masculino, feminino, né? Que tipo de palavra é. E aparece a transcrição fonética no dicionário. Exemplos que eu trouxe aqui, né? De palavras que vocês já conhecem. Thank, this and south. Bom, e aí, do vocabulário que vocês já viram nessas duas primeiras lições, eu construí 3 grupos. Então, os 2 primeiros grupos são palavras que têm esse som no comecinho da palavra ou da sílaba. No grupo 1, as desvozeadas, no grupo 2, as vozeadas, né, que vão ter essa vibração. Depois vocês vão ter um terceiro grupo que vai ter esse som, então, no final de sílaba ou final de palavra, tá? Então, alguns exemplos, né, com palavras que vocês já conhecem. Nesse primeiro grupo desvozeado, thank you, or thanks, thanks. Depois a gente tem o número 3, 13, 13, número 13, e ainda mais um número, 30, 30. No grupo com o som no começo da palavra ou da sílaba vozeado. Então, vocês têm alguns pronomes, e daí só uma curiosidade, né? Que palavras funcionais
gramaticais mesmo, né? Como os pronomes e pronomes demonstrativos. Vocês têm vários tipos de pronomes já nessas duas primeiras lições. Elas normalmente trazem esse som vozeado, tá? Então, a gente tem they, eles, they are my classmates, or their, que é o deles, né? O adjetivo possessivo, em algo como their personalities are very different. Depois, vocês viram países e um deles é Netherlands. E pronomes demonstrativos que aparecem lá na lição 2 para vocês. Então, para a gente apontar coisas, né? This is Victor. This chair is very comfortable. Este, esta ou isto. Depois a gente tem no plural, né? Indicando itens que estão próximos da gente. These, que são estes, né? These are our friends. These are our friends. Or these drinks are delicious. E depois que indicam distância, né? Os demonstrativos that para o singular e those para plural. That or those. That stage is super cool. Stage de palco, né? A gente tem um personagem que faz stand-up no bar que vocês veem no vídeo na lição 2. That stage is super cool. Or those pictures are interesting. E no final da sílaba ou da palavra, vocês têm alguns exemplos, inclusive um nome próprio, né? Smith, Mr. Smith or Mrs. Smith. South Korea, quando vocês veem também países, nacionalidades. South Korea. E quando vocês veem singular e plural de nomes no inglês, de substantivos, vocês veem a palavra dente e a palavra dentes, né, no plural. Então, vocês têm tooth or teeth. Bom, por que então é importante a gente diferenciar? E aqui estão alguns exemplos de palavras no inglês que são diferenciadas somente por esse som. Think, de pensar, think, e a palavra sink, que é pia. Depois vocês têm thank, or thanks, thank you, e tank, que é tanque, como tanque de guerra, tá? Three, o número de novo, three, or tree, que é uma árvore, e free, que é livre. Alguns verbos, passado de verbos, também incluem essas diferenciações por esse som, como thought, que é o passado de think, pensar, thought, diferenciando de sought, que é o passado de seek, procurar, e fought, que é o passado de fight, lutar. E ainda bath, que vem de banho, né? Take a bath, or have a bath. And bat, que vai ser morcego. Então, algumas dicas, né, são também a gente utilizar a própria ferramenta do Google de pronúncia, e vocês têm inclusive uma imagenzinha ali em How to Pronounce, vai aparecer uma boca, né, mostrando toda a articulação dos sons. E também o Collins Dictionary, tem o Collins A to Z, em que vocês conseguem digitar as palavras, e existem vídeos diversos, né, até de pessoas com sotaques diferentes, pronunciando essas palavras para vocês verem como isso fica na vida real, assim, né? Articulado por uma pessoa real e não só através de símbolos fonéticos. Então, aproveitem as dicas, pratiquem, e se tiverem alguma dúvida, comentário, é só deixar postado aqui pra gente que a gente vai tentar responder vocês, tá bem? Um beijão!